A gente tratou no curso problemas de estabilidade, mesmo sem definir uma topologia nos espaços de aplicações diferenciáveis. Por exemplo, a gente fez uma discussão sobre como o teorema de Whitney pode ser interpretado como um teorema de aproximação, mas, claro, para fazer isso de uma maneira rigorosa, é necessário explicar quando duas funções estão próximas. É necessário dar uma topologia no espaço de aplicações diferenciáveis. E esse é o objetivo da nossa aula. Já vimos propriedades estáveis no conjunto de aplicações diferenciáveis. Um ponto importante é descrever quando duas aplicações são próximas. E para fazer uma interpretação do conceito de quando aplicações são próximas, foi usado o conceito de homotopia, tá? Mas agora vamos considerar uma abordagem mais geral, tá? Não vamos precisar considerar só homotopias. Então, definiremos duas topologias no conjunto de aplicações diferenciáveis, tá? Então, a primeira coisa que vamos fazer é uma revisão do conceito de topologia, tá? Porque vai ser importante, a gente vai definir topologia no espaço de funções e para isso vamos usar bases ou subbases. Então, é necessário lembrar perfeitamente esses dois conceitos, tá? Então, uma topologia definida em um conjunto S, tá? É uma família F de subconjuntos de S, tal que valem as seguintes propriedades. A primeira é que o vazio é um dos conjuntos da família e o espaço total também, tá? A segunda propriedade é que a união dos elementos da família ainda pertence à família, ou seja, a família é estável por uniões de qualquer tipo. E a última propriedade é que a interseção de dois elementos da família também pertence à família. Os elementos da família são chamados de conjuntos abertos da topologia, tá? Hum, Isso aí. Ou seja, essa seria uma definição do que é uma topologia. Uma família de conjuntos que contém o vazio e o total, que dado qualquer subfamília contém a união e que contém interseções finitas de elementos da família. Essa aí é a definição de topologia, a definição geral de topologia. Tá. Então, vamos ver agora a definição de base de uma topologia. Dizemos que D é uma base de uma topologia definida em S se B é uma família de subconjuntos de S, tá? Por enquanto, estamos seguindo o mesmo roteiro que a gente seguiu para definir topologia. A união dos elementos da família, da, da B, é igual a S. E dados dois elementos, ok? Dados dois elementos quaisquer da família, em um ponto que pertence à interseção, também qualquer, existe um elemento da família tal que X pertence a C e C está contido em A interseção B. Tá. Se temos uma família B que cumpre essas três propriedades, dizemos que é uma base de conjuntos abertos. E essa família gera uma topologia. Tá? Claro, a pergunta é quais são os conjuntos abertos da topologia. Tá? E a resposta é que são simplesmente as uniões de elementos da família. Então, o que fica para que vocês confiram é que, de fato, essas uniões cumprem todas as propriedades que devem ser satisfeitas pelos abertos de uma topologia. Não é difícil. Então, essa seria uma maneira de definir uma topologia. Vocês definem uma família de subconjuntos, tá? Essencialmente, para que a união dos elementos é igual a S, essa é a propriedade simples, e que cumpre que, dados quaisquer elementos da família e um ponto qualquer da interseção, existe outro elemento da família, tal que X pertence a C e está contido na interseção B. Se vocês têm uma família com essas propriedades, temos uma topologia cujos conjuntos abertos são obtidos
considerando uniões de conjuntos em B. É simplesmente isso. Então, é uma das maneiras de dar uma topologia. Tá? Então, confiram, por favor, que a construção define uma topologia DS, com a definição que foi vista na transparência anterior. Tá? Mas tem outras maneiras de dar uma topologia. A gente viu o conceito de base de conjuntos abertos, tá? Mas também poderíamos dar o que é chamado de subbase, que vamos definir agora. Então, seja C uma família de subconjuntos de X, tá? Que vai ser o nosso espaço topológico. Considere a família B, cujos elementos são as interseções finitas de elementos da família C, e aqui colocamos o espaço todo, tá? Também vamos permitir colocar aí, tá? Simplesmente para garantir que o espaço todo vai ser um elemento da família B. Então, B é uma base de uma topologia e dizemos que C é uma subbase. Aqui a gente não tem que garantir propriedade nenhuma, tá? Consideramos qualquer família de subconjuntos de X, interseções finitas, e as uniões quaisquer dessas interseções finitas, o resultado vai ser sempre uma topologia. Então, é uma maneira simples de definir uma topologia, porque a gente não tem que conferir nenhuma condição. Tá? De novo, seria interessante que vocês mostraram que B é uma base de uma topologia e que, em consequência, o que está aqui escrito na transparência é verdadeiro, tá? Mas não é muito difícil. Então, temos várias maneiras de dar uma topologia. Podemos dar todos os conjuntos abertos, podemos dar uma base de abertos, ou podemos dar uma subbase da topologia. Tá? Qualquer das três maneiras determina uma única topologia. Tá? Vamos definir agora uma topologia no espaço de aplicações diferenciáveis. Então, definiremos a topologia fraca no espaço de aplicações diferenciáveis de classe R de M em N. Suponha, porque é mais simples em um primeiro momento, que R é menor do que infinito. E vamos definir essa topologia fraca, ou CR compacto aberta, no espaço de aplicações diferenciáveis de classe R de M em N. Obviamente, M e N são variedades de classe R. Então, uma das maneiras de dar uma topologia é dar uma subbase da topologia. Vamos dar uma vizinhança subbásica de F, tá? De F, uma aplicação diferenciável de MN. Então, para isso, vamos considerar um compacto K, que é um compacto de U, onde U é um domínio de uma carta local definida N. E vamos considerar uma carta local, C, definida em W, de N, tal que W contém a imagem por F de K. Então, K está contido no domínio da carta local de M e a imagem de K por F está contido no domínio da carta local que estamos considerando de E. E também vamos fixar um número positivo epsilon. Então, aí definimos esse conjunto, tá? Que vai depender de F, claro, da carta do K, de M, da carta do K, de N, do compacto K e de epsilon. E, por definição, é o conjunto das aplicações diferenciáveis de M e N de classe R que cumprem que a imagem do compacto K ainda está contida em W e que agora vocês têm aqui, podemos considerar a expressão de F e G em cartas locais. Isso aí vai ser uma aplicação de um aberto de Rm em um aberto de Rn. Tá, as duas expressões em cartas locais estão bem definidas na imagem por φ de K, simplesmente por definição, tá? E o que vamos pedir é que a norma dessa diferença seja menor do que epsilon para todo K. Bom,
qual é essa norma aqui não interessa muito. Vocês podem considerar as derivadas parciais de ordem K e colocar elas em uma matriz e, por exemplo, considerar uma norma matricial. Não interessa muito porque todas as normas em um espaço de vetorial de dimensão finita são equivalentes. Então, qual é a norma particular que vamos usar não é algo que vai ser muito importante. Tá? Então, dessa maneira, a gente define os elementos da subbase de abertos. Tá? Tá? Para F, a carta do K phi, si, K e epsilon, temos definido um elemento da subbase. Tá? Perfeito. Essa subbase gera uma topologia do espaço de aplicações diferenciáveis de classe CR de M em N. Essa topologia é chamada de topologia fraca. Ok. Então, o que vocês podem conferir é que uma vizinhança de F vai ser simplesmente um subconjunto do espaço de aplicações diferenciáveis contendo uma interseção finita de conjuntos. Bom, isso aí não precisa... precisa conferir porque o negócio é que poderia... claro, uma vizinhança vai ser obtida, por exemplo, considerando uma interseção finita de conjuntos dessa forma, mas não necessariamente em que aqui a aplicação é sempre a F. Mas dá para conferir que, de fato, toda a vizinhança contém uma interseção finita, toda a vizinhança de F contém uma interseção finita de conjuntos dessa forma. Tá? Tá, confira. Tá, acho que dá para fazer. O que aqui é interessante é que vocês podem olhar em um primeiro momento a definição e pensar que é muito complicado, mas é uma definição natural. Primeira coisa que a gente quer dizer é que as derivadas de ordem HR são próximas. Mas, claro, como é que a gente define essas derivadas? Para isso, a gente precisa considerar cartas locais. É por isso que na definição aparecem cartas locais phi e si. O negócio que temos com uma carta local é que as cartas locais não se comportam muito bem quando vocês se aproximam do bordo da carta local, tá? Sim, dos pontos que pertencem ao fecho do domínio da carta local, mas não pertencem ao domínio. Então, se a gente considerasse essas condições aqui de proximidade das derivadas de ordem HR sem fixar conjuntos compactos, o resultado não seria bom, porque a gente estaria introduzindo problemas que, na verdade, dependem das cartas locais que estão sendo consideradas. E o que a gente quer é definir uma topologia que independa da escolha das cartas, na qual as cartas não joguem nenhum papel além de participar na definição. Então, por isso, é razoável fixar cartas, mas só focar a nossa atenção em conjuntos compactos contidos no domínio de uma delas. Tá? Se vocês fixam o K, mas mudam de cartas, aqui o que acontece é que essa função aqui vai mudar, tá? Mas vai mudar de uma maneira contínua, podemos pensar. Então, pode acontecer que aqui não deixe de ser menor do que epsilon, mas vai ser menor do que alguma constante vezes epsilon. Então, a topologia não vai mudar. O que estamos na prática considerando é que os elementos de uma subbase são obtidos pedindo que as derivadas de ordem HR sejam muito próximas em um compacto fixado. Essa é a ideia da topologia fraca. Então, vamos ver quando uma sequência f sub n do espaço de aplicações contínuas de MN converge a F. Tá? Então, o que a gente precisa é que, dado qualquer
vizinhança básica da F, tá? Dada qualquer vizinhança básica da F, acho que aqui está faltando um epsilon, sim. Precisamos que F sub n, vamos chamar aqui de n caligráfica, tá? Precisamos que todos os elementos da sequência sejam membros dessa vizinhança subbásica para todo n suficientemente grande. Essa é a condição que a gente precisa. Tá. E aí, como é que é dado essa vizinhança? Bom, a gente considera a, a norma aqui só temos que considerar derivadas h ordem zero, ou seja, na verdade é que só temos que considerar as expressões locais da f e da g, tá? Dos elementos da vizinhança, e o que a gente tem aqui a expressão local de g, tá? Menos a expressão local de f, isso tem que ter norma menor do que epsilon para todo x que pertence à imagem de K. Tá, mas isso aí, em particular, tem que valer quando n, se a gente fixar o y, tem que valer quando n é suficientemente grande. Então, em particular, isso temos que se Fn converge para F, vamos deduzir que Fn converge na topologia fraca, claro, converge para F uniformemente em cada compacto K contido no domínio de uma carta. Tá? Ou seja, repetindo, se Fn converge para F na topologia fraca, vamos obter que Fn converge uniformemente para F em todo compacto K contido no domínio de uma carta. Só que, claro, todo compacto pode ser obtido como uma união finita de compactos contidos em cartas. Então, no fundo, contido em uma carta não acrescenta nada. Vamos ter que Fn converge a F na topologia fraca implica que Fn converge a F uniformemente em todo compacto K de M. Tá? Mas isso aí vai ser um sim e somente sim. Claro, porque se vocês olham para a definição que a gente tem para o entorno básico, G pertence a N se temos a condição. Mas se os Fn's convergem para F uniformemente em K, tem um N na frente, essa condição vale sempre. E temos que todos os Fn's com N suficientemente grande pertencem à vizinhança subbásica. E daí temos que Fn converge a F. Em particular, o que estamos dizendo é que para uma sequência de aplicações contínuas, a convergência da F sub n para F na topologia fraca é equivalente à convergência uniforme em todos os compactos de N. Por isso que é chamada de topologia compacto aberta, porque a convergência de sequências está determinada pela convergência uniforme nos compactos da variedade M, do domínio. Tá? Em particular, aqui podemos ver por que essa topologia é chamada de topologia fraca. Porque essa topologia
não dá muita informação sobre o comportamento quando a gente sai dos compactos, quando a gente vai para infinito, tá? Se vocês têm uma sequência de aplicações que convergem uniformemente nos compactos, legal, essa sequência converge na topologia fraca. Mas essa convergência uniforme poderia ser cada vez pior, poderia ser cada vez mais lenta. A velocidade da convergência poderia ser muito distinta dependendo de qual for a sequência. A topologia fraca não, não se preocupa desses problemas. Decía qual é a taxa de convergência em um compacto ou em outro. Se vocês têm convergência uniforme em todos os compactos, tem convergência de aplicações na topologia fraca. Ponto. Tá? Então, vocês podem ver o teorema do mergulho de Whitney como um teorema de aproximação na topologia fraca. A gente considera uma variedade compacta de classe R. Tá? Nas hipóteses do teorema, a gente pediu que R fosse maior ou igual do que 2. Tá? E o que temos é que os mergulhos são densos para a topologia fraca, tá? De aplicações entre M e RQ, onde Q é maior ou igual que 2M mais 1, onde M, o Mzinho, é a dimensão do Mzão. Tá? E as imersões são densas, na topologia fraca também, das aplicações entre M e RQ, sempre que Q seja maior ou igual que duas vezes a dimensão do Mzão, duas vezes o Mzinho. Tá? Então, vamos ver, por exemplo, como funciona o caso dos mergulhos. O que a gente viu é que se vocês têm uma aplicação f de m em RQ, tá? Que vai ser maior ou igual que duas vezes o mzinho mais 1, tá? A gente sempre consegue encontrar uma aplicação G, talvez completamente distinta, tá? De M também em RQ. Bom, a verdade é que a gente poderia considerar aqui, para simplificar a nossa vida, 2M mais 1, que é um mergulho, tá? Essa aplicação está dada pelo teorema do mergulho de Whitney. E aí, consideramos a aplicação H, que está definida em M e que tem imagem em R, Q mais duas vezes M mais 1, e que associa a cada ponto o par f de x, g de x. Como G é um mergulho, H também é um mergulho. Tá? E agora, o que vocês têm é que F é a composição do H com a projeção ortogonal. Seria a projeção ortogonal em RQ vezes C. Tá. O que a gente viu é que, considerando outras projeções, mudando um pouquinho os subespaços sobre o qual estamos projetando, tá? Podemos considerar projeções pirinha, bem próximas a pi. Aqui sí que faz sentido falar de próximo, porque a gente são aplicações lineares, então estamos trabalhando em espaços de dimensão finita, então simplesmente você pode considerar as matrizes dessas aplicações lineares, está próximo é que a matriz próxima, tá? Com a topologia do espaço euclidiano correspondente. Então, isso aí não dá nenhum problema, mas podemos considerar, usando o teorema de Sar, projeções π' próximas a π, tais que a composição de H e π' é um mergulho. E agora, se vocês fazem os cálculos,
É claro que se π' é muito próximo de π, as derivadas de H composto com π são bem próximas das derivadas de H composto com π'. Tá? Em consequência, vamos ter que, se π' converge a π, o H composto com π' converge a H composto com π. Então, vamos ter desse jeito que em qualquer vizinhança de uma aplicação F, sempre vão existir mergulhos. Tá? Qualquer aplicação F de M em RQ com Q maior ou igual que duas vezes a dimensão de M mais 1. Mas sempre vamos ter mergulhos. Tá? Porque qualquer vizinhança DF contém um elemento da forma H composto com π', se π' está suficientemente próximo de π. Tá? Então, os mergulhos são densos entre as aplicações de classe CR de M em RQ, tá? Quando Q é maior ou igual que duas vezes o M' mais 1, para a topologia fraca. Tá? Então, o teorema de aproximação de Whitney é um teorema de densidade para a topologia fraca. Tá? Densidade dos mergulhos, ou se a gente tem aqui que Q é maior ou igual só que duas vezes o Mzinho, densidade das imersões. Vamos definir agora a segunda das topologias nos nossos espaços de aplicações diferenciais, a topologia forte. Então, vamos considerar que R é menor do que infinito e vamos definir uma base da CR topologia forte, também conhecida como topologia de Whitney, no espaço de aplicações diferenciáveis de classe R de M em N. Lembremos que M e N são variedades diferenciáveis de classe R. Considere uma família φ, onde φ sub i são cartas locais, uma família localmente finita. Aqui localmente finita quer dizer que a família do sul sub i é localmente finita. E vamos considerar K uma família de conjuntos compactos de M, tal que K sub i está contido em U sub i para todo I da família. Como a família dos domínios das cartas é localmente finita, a família dos conjuntos compactos também vai ser localmente finita. Tá? E vamos considerar uma família de cartas locais de N, cujos domínios são W sub I, também parametrizadas pelo mesmo conjunto de índices, é tal que a imagem pela aplicação F que estamos fixando de K sub I está contida em W sub I. E de novo isso aí para todo I é nada. Então, agora também vamos considerar uma família de épsilons, de epsilon sub I, um índice para cada, um epsilon para cada índice, tá? Todos eles sendo números reais positivos. E o que vamos definir é uma vizinhança básica forte, tá? Onde a gente fixa uma aplicação F, cartas locais em uma família φ, uma família C também de cartas locais, mas agora da variedade N, uma família de compactos e uma família de epsilon sub I. Então, definimos a vizinhança básica forte como conjunto das aplicações de classe R de MN, tais que essas normas, a norma da diferença das expressões de F e G nas cartas locais φ sub I e ψ sub I é menor do que epsilon sub I na imagem por φ sub I de K sub I. Aqui a diferença fundamental com a topologia fraca é que a gente está pedindo uma condição para cada conjunto compacto. Tá? Na topologia fraca, a gente considera uma subbase. Na subbase, a gente considera uma condição desse tipo, tá? Para cada compacto. E os elementos da base são uniões de interseções finitas. As interseções finitas vão a dar para a gente uma, uma família finita de condições, tá? Em conjuntos compactos.
Aqui a gente está considerando uma família que vai ser, muitas vezes, quando M não for compacto em particular, enumerável. Então, estamos pedindo, tá, uma condição de proximidade que é bem mais forte, que é bem mais restritiva que as que são impostas pela topologia fraca, tá? E, de novo, a definição é natural, que a gente quer considerar uma família localmente finita de conjuntos compactos e pedir que as derivadas h à ordem R em cada um dos compactos da família sejam suficientemente próximas a zero e o suficientemente próximos vai estar definido em cada compacto. De novo, para considerar as derivadas, a gente tem que fixar cartas locais e, naturalmente, para não ter problemas quando a gente aproximar o bordo de uma carta local, a gente trabalha sempre com compactos contidos nos domínios das cartas locais. Mas a ideia é essa, é fixar, quando a gente considera uma vizinhança básica, é fixar uma dessas condições em cada compacto de uma família de compactos localmente finita, tá? Para não fixar infinitas condições sobre o mesmo compacto, que provavelmente isso aí daria, sei lá, por exemplo, só a função f ou alguma coisa assim muito generada. Então, é fixar uma condição para cada compacto de uma família localmente finita de compactos, tá? Então, podemos determinar uma base mais simples para a topologia forte em um caso em que a gente não tem que se preocupar de cartas locais, tá? Que é o caso em que a gente considera aplicações diferenciáveis de RM em RM. Aí a gente não precisa considerar cartas locais, então seria interessante ver se podemos encontrar uma expressão mais simples, tá? Uma expressão na qual não aparecem as cartas locais. E vamos ter uma expressão mais simples para uma base de abertos. Vocês podem considerar uma função contínua, epsilon, de Rm em R+, ou seja, nos reais positivos, é um conjunto que seria a vizinhança associada a f e à função epsilon, que são simplesmente as aplicações de classe CR de Rm em Rn, tal que as derivadas h à ordem R, tá, da diferença, são menores do que epsilon de x. Então, o que a gente está pedindo é que essa diferença das funções f e g tenha derivadas pequenas, mas quanto de próximas devem ser, vai estar dado por uma função contínua, tá? Ou seja, para cada x estamos pedindo que essa diferença tenha norma menor do que epsilon de x. E essa aí, vocês podem conferir a topologia forte. Isso seria equivalente a dar um epsilon subir para cada um dos compactos, tá? E aí vocês poderiam tentar encontrar uma função contínua que seja menor do que cada epsilon subir nos compactos e encontrar dessa maneira uma vizinhança básica ainda menor, tá? Então, essas vizinhanças básicas aqui são uma base de abertos. Qualquer aberto pode ser obtido como união de conjuntos dessa forma. E essa expressão deixa muito claro qual é a diferença entre a topologia forte e débil. Se vocês têm uma sequência de funções f sub n que converge para f, tá? Para que essa, ou seja, uma sequência f sub n converge para f na topologia fraca se converge uniformemente nos compactos. Aqui isso não é suficiente. Não é suficiente porque, tá, poderia ser que convergissem, mas não de maneira suficientemente rápida, tá? Porque aqui estamos pedindo que a diferença seja norma menor do que epsilon sub x. Não é suficiente que converja a zero nos compactos. Então, estamos pedindo, estamos fixando estamos estudando e fixando qual deve ser a taxa de convergência quando os pontos
saem dos compactos quando os pontos vão para infinito. Então, por essa razão, convergir na topologia forte vai ser mais difícil do que convergir na topologia fraca. Tá? Uma coisa que é interessante, claro, é que se vocês consideram que M é compacto, as duas topologias são a mesma, tá? Porque tá, uma família, na prática, o que vocês estão, uma família localmente finita de compactos em um conjunto compacto de uma família finita. Então, não faz diferença nenhuma considerar a topologia fraca ou forte quando o domínio das aplicações diferenciáveis é compacto. Mas faz toda a diferença quando o domínio não é compacto, tá? Então, quando a gente falou antes que no caso de M compacto, os teoremas de aproximação de Wien podem ser vistos como teoremas de densidade, no espaço de aplicações diferenciais de M em RQ, a gente falou, tá, para a topologia fraca, mas como no caso de M ser compacto, a fraca e a forte são a mesma, também temos esse resultado de aproximação para a topologia forte. Então, o que estamos simplesmente dizendo aqui é que quando M é compacto, a topologia fraca, o W aqui é weak, fraco, a topologia fraca para as aplicações de KCR de MN é a mesma que a topologia forte, é a S de Strong. Então, os abertos são exatamente os mesmos sempre que M seja compacto. Tá. Uma coisa que é interessante é que se vocês têm, tanto para a topologia fraca quanto para a topologia forte, abertos para a topologia CR, esses abertos são também abertos para a topologia CR mais 1. Tá? Ou seja, o ponto é que se as funções ficam bem próximas para a topologia CR, também são próximas para a topologia CR mais 1. Então, os abertos, isso aí vocês podem conferir, para a topologia CR estão contidos nos abertos para a topologia CR mais 1. E vocês podem definir a topologia fraca ou forte no espaço de aplicações diferenciáveis sem infinito, simplesmente considerando essas topologias induzidas, essas topologias CR, tá? Aqui vocês têm que a inclusão vai determinar uma topologia nas aplicações de infinito, na qual os abertos são as preimagens dos abertos para a topologia CR. Essas topologias, quando R cresce, são cada vez maiores, e a topologia sem infinito é simplesmente a união de todas as topologias. Tá? Mas a ideia é que é uma topologia que não é muito difícil de estudar, porque, por exemplo, vocês têm que Fn converge para F em uma topologia sem infinito, seja forte ou débil, tanto faz. Se é somente se, Fn converge para F na topologia CR para todo R. Tá? Então, por essa razão, a gente tem que lidar com a topologia, seja forte ou débil, em geral, para as aplicações sem infinito, não é muito difícil. Tá? É um pouco mais complicado, claro, que lidar com a topologia CR, mas, em geral, dá para fazer. Tá? Então, dessa maneira, a gente define topologia fraca e forte no espaço de aplicações diferenciáveis sem infinito. Vou lembrar, de novo, que a topologia fraca seria a topologia que tem como abertos a união dos abertos para todas as topologias CR. Todas as topologias CR fracas. E a topologia forte seria a topologia que tem como abertos
a união dos abertos para todas as topologias CR fortes. Tá? Dessa maneira, a gente define uma topologia fraca e uma topologia forte no espaço de aplicações diferenciáveis sem infinito. Tá? A topologia fraca ou forte no espaço de aplicações analíticas reais de MN, um espaço que está definido quando M e N também são analíticas reais, é a topologia induzida, seja para a topologia fraca, seja para a topologia forte, das aplicações sem infinito. Tá? De novo, se vocês conseguem definir, a gente definiu duas topologias nesse espaço, como de aplicações de classe infinito, como o espaço de aplicações analíticas reais é um subconjunto, a gente pode simplesmente considerar a topologia induzida. Qualquer subconjunto de um espaço topológico é também um espaço topológico onde os abertos são as interseções do espaço inicial com o subespaço. Tá? Então, dessa forma, temos também duas topologias para o espaço de aplicações analíticas reais de M e N, quando M e N são variedades analíticas reais. Na nossa aula, definimos duas topologias no espaço de aplicações diferenciais. A topologia fraca e a topologia forte. Na próxima aula, veremos que algumas das propriedades interessantes que a gente estudou no espaço de aplicações diferenciais, como por exemplo ser uma imersão ou ser uma submersão, são de fato estáveis para a topologia forte. Muito obrigado pela sua atenção.